agora sobre o elemento fogo, ou o movimento do fogo. Esse é um elemento muito importante porque ele é a maior energia yang do nosso corpo. E como essa função yang do elemento fogo, ele leva calor para o nosso organismo e participa de várias funções importantes. Dentro do elemento fogo nós temos aí o meridiano do coração e do intestino delgado, que são os órgãos e vísceras relacionados. Mas nós temos ainda um adicional, que é a função do pericárdio e a função do triplo aquecedor, que são também outros meridianos importantes, e eu vou estar falando sobre eles daqui a pouquinho. Mas primeiramente, falando sobre o coração ele vai, além de ser responsável pelo próprio órgão cardíaco, né, o próprio miocárdio, ele também tem um meridiano que ao longo do seu trajeto vai lidar com várias funções do nosso organismo. E o coração ele é responsável tanto por processar as emoções, como também ele vai controlar os vasos sanguíneos, vai ajudar também na energia do sangue, o nosso sangue energético, que a gente vai usar o termo de shui, que em chinês se refere, né, ao sangue com essa energia vital, ou sangue energético. E o meridiano do coração, ele vai estar acoplado, ele tem o seu par energético, que é o intestino delgado. O intestino delgado é a víscera, né, é a porção yang. E o intestino delgado, ele tem a função energética de absorver, purificar a energia dos alimentos. Então a gente vai entender que existe um processo de extração de energia vital dos alimentos em cada etapa do nosso sistema digestório. E do intestino delgado vamos fazer uma parte de absorção aí de energia vital e também, né, de líquidos. Então, dentro dessa visão da MTC, a gente vai entender que existe um outro tipo de fogo ainda, que é a parte do fogo que vai cuidar do pericárdio e do triplo aquecedor. O pericárdio não é simplesmente aquela membrana que reveste o coração. Na visão da medicina chinesa, o pericárdio ele é um meridiano que ele tem uma função como se fosse um filtro, uma barreira que protege o coração principalmente dos efeitos emocionais. Ele é muito importante para as nossas emoções. E o triplo aquecedor, ele tem uma função de metabolizar também a nossa energia vital. O termo aquecedor também pode ser traduzido como digestor, onde você tem aí 3 níveis, né? O aquecedor superior, médio e inferior, a região tóraco-abdominal dividida em 3 partes, onde em cada etapa a energia vital vai sendo metabolizada e também é distribuída a energia do calor para aquecer o nosso organismo. Quando a gente pensa nos aspectos emocionais, a gente vai pensar que essa emoção ela vai ser processada pelo coração, né? Mas antes disso o pericárdio cria uma barreira que vai, digamos que, amenizar esse impacto para o coração, que é o órgão mais nobre, né? Mas a gente vai estar falando da emoção relacionada ao coração. Então, a emoção relacionada ao coração, né, ao elemento fogo, é a emoção da alegria, né? A alegria é muito bom, mas quando você tem uma função desregulada desse meridiano, a alegria pode se tornar uma euforia. E aí essa euforia vai atingir energeticamente o coração, vai solicitar muita energia dele e, como consequência, isso vai acabar trazendo uma condição patológica por conta do desequilíbrio energético. E aí você deve estar pensando, mas alegria demais é ruim, né? Na verdade é um desequilíbrio, seria um quadro patológico mesmo, de euforia, a pessoa que não consegue controlar suas emoções em situações específicas, né? Ele não consegue ter um filtro. No momento onde deveria estar todo mundo sério, por exemplo, num velório, a pessoa pode ter uma crise de riso, né? E a gente pode ver que esse elemento está afetado quando a pessoa tem essa instabilidade emocional. Além disso, né, o coração, quando está afetado,
por excesso de energia yang, né, ou excesso de calor, ou então está desequilibrado, a pessoa pode ter sintomas como, por exemplo, uma agitação mental, insônia, alterações ainda cardíacas, como taquicardia, arritmia, alterações vasculares, alterações de pressão arterial, né, também tem influência, e são várias situações que a gente vai estar associando a esse meridiano, que é do elemento fogo. Falar sobre o elemento fogo é um ponto muito importante, porque o coração, pela visão da medicina chinesa, ele é que vai ser o chamado mestre das emoções, e ele sempre vai precisar ser avaliado, né, durante o tratamento de questões emocionais. Então, a gente tem que ficar atento a esses sintomas, como eu falei anteriormente, de ansiedade, insônia, taquicardia, né, arritmias, enfim, são vários sinais que mostram a energia yang, né, que corresponde ao coração, que vai estar desequilibrada, ou a presença de fator patogênico de calor, que é o principal fator patogênico que é gerado, né, por esse elemento, que é o elemento fogo. E quando a gente vai ver o perfil comportamental do indivíduo, que ele tem alterações do elemento fogo, ele pode, além de ter essa agitação, euforia, ele tem um sinal muito interessante, que é de ser muito falante. A gente usa o termo taquilalia, aquela pessoa que fala muito rápido. Um exemplo disso é aquele personagem do filme Minha Mãe é uma Peça, né? A Dona Hermínia, que é aquela senhora que fala, ela mesma pergunta, ela mesma responde, ela fala pra caramba, né? A gente tem a expressão fala pelos cotovelos. É basicamente isso que acontece quando uma pessoa tem um desequilíbrio do elemento fogo, e a gente vê essa agitação.